Olá, meu nome é Edmilson Torres, sou estudante de informática e nesse vídeo eu vou apresentar 4 maneiras diferentes de você utilizar o sistema de cores no CSS. Eu estou gravando pelo celular, utilizando o site JS Fiddle, pois não tenho um computador no momento, por isso eu peço desculpas pela qualidade do vídeo. Bom, em CSS, uma cor pode ser especificada utilizando um nome de cor pré-definido. Por exemplo, eu vou criar aqui uma tag H1, vou dar uma identificação a essa tag, chamar ela de A. Ok, eu criei aqui no HTML uma tag. Como você vai mudar a cor desse texto? A primeira maneira que você pode mudar a cor desse texto, como eu falei, é utilizando o sistema de cores pré-definidas. Eu vou aqui apontar a tag A no CSS. E aqui eu vou digitar color, dois pontos. E agora eu vou escolher a cor que eu quero naquele texto, Olá Mundo. No caso, Blue, por exemplo. Aí eu fecho com ponto e vírgula. Se eu clicar em Run aqui, pode ver que quando eu clico em Run para rodar, o texto muda para azul. Se eu mudar de azul para Red, colocando o nome Red, o texto fica vermelho. Então, basicamente, essa é a primeira maneira de você estar mudando a cor do texto ou da borda. De você estar mudando cores no CSS. Então, basicamente é isso. Aqui nesse espaço eu posso colocar o nome da cor desejada em inglês, que ele vai automaticamente mudar ali. Você também pode mudar o background de um texto usando esse mesmo comando. Vou colocar aqui o background azul, então eu coloco blue, aí eu fecho com ponto e vírgula. Pronto, agora que carregou, o background do texto ficou azul. As bordas, além do background, também podem ter as cores alteradas. Basta você utilizar aqui o comando border, dois pontos, 2 pixels, solid. E aqui você escolhe a cor da borda, no caso green, por exemplo. Daí eu fecho com ponto e vírgula. E quando eu atualizar, como podemos ver aqui, a borda do texto ficou verde. Então, eu posso mudar as cores do background, do fundo, posso mudar a cor do texto e também posso mudar as cores das bordas. No CSS nós temos alguns valores que podemos usar para obter cores mais específicas, como, por exemplo, os valores RGB, hexadecimal e valores HSL, que eu vou explicar agora. Bom, ok, eu criei outra tag H1 aqui e dei a identificação B. Em CSS, nós podemos especificar os valores RGB dessa maneira. Os valores RGB são especificados da seguinte forma: vermelho, no caso red, o verde, que é o green, e o azul, que é o blue. Cada um desses tem uma intensidade máxima de até 255, ou seja, o vermelho vai até o 255, o green, que é o verde, vai até o 255, o blue, que é o azul, também vai até o 255. Caso eu queira deixar a cor vermelha, eu vou colocar 255, que é o máximo do vermelho, 0 e 0. Bom, então, quando eu atualizar aqui, o nome informática ficou vermelho, porque no RGB, o vermelho está na sua intensidade máxima, que é 255, enquanto o verde e o blue estão com 0. Então, a cor predominante aqui no caso vai ser o vermelho.
Caso eu queira deixar amarelo, amarelo é a junção do vermelho com o verde. Então eu maximizo o vermelho e também maximizo o verde. Por exemplo, aqui, quando eu atualizar, vai ficar amarelo. Então basicamente isso é o sistema de cores RGB. Caso você queira deixar tudo preto, é só deixar todos os valores no zero, desse jeito, que quando você atualizar, vai ficar preto. Se você quiser deixar o texto branco, você também pode deixar ele branco. Deixa eu só mudar o fundo aqui para um vermelho, fundo da página. Vamos lá. Tá. Caso você queira deixar em RGB tudo branco, é só você maximizar todos. 255 no vermelho, 255 no verde e 255 no azul. Que aí quando você rodar, o nome vai ficar branco. Então a intensidade máxima de todos deixa branco, e se você deixar todos em zero, ele vai ficar preto, escuro. Agora nós vamos fazer o sistema de cores hexadecimal. Eu vou criar aqui uma tag. Ok, eu criei aqui uma tag H1 e coloquei a identificação C nela. Agora nós vamos ver aqui um exemplo do sistema de cores hexadecimal. O sistema de cores hexadecimal, ele é parecido com RGB. Você vai ter aqui as cores hexadecimais são especificadas dessa forma. Bem parecido com o sistema RGB, nós vamos ter 3 cores, que é o vermelho, o verde e o azul, red, green e blue. Como no sistema RGB, FF, que é o máximo, vai ser vermelho, 0000. Como também no sistema RGB, esse código aqui, FF0000, significa vermelho. Então, se eu atualizar aqui, o nome FAL vai ficar vermelho. Não dá pra ver porque o background está vermelho, então deixa eu só mudar aqui o background para amarelo. Se eu mudar aqui o background, vocês vão ver que o nome FAL está vermelho. Caso eu queira deixar o nome IFAL azul, a mesma coisa. O último, que é o azul, eu coloco o FF, que são que é a intensidade máxima do modo RGB, do modo hexadecimal, perdão. É possível encontrar diversas calculadoras que te ajudam a calcular quais são as cores que você pode estar utilizando, quais são os comandos que você pode estar utilizando no sistema hexadecimal, assim como também no RGB. Você também pode utilizar o valor hexadecimal com apenas 3 dígitos, não tem problema, vai ser a mesma coisa. O primeiro vai ser red, green e blue. Então, basicamente, é até um pouco mais fácil. Geralmente você usa o sistema em pares quando você quer uma cor mais específica. Então, por exemplo, se eu quiser colocar aqui um ciano, eu vou colocar 0, F, que é a intensidade máxima do verde, e F, que é a intensidade máxima do azul. Então, quando eu atualizar aqui, o nome FAL vai ficar da cor ciano. Então, você pode utilizar o sistema hexadecimal com apenas 3 dígitos também. Ok, por último aqui nós temos o sistema HSL, que eu vou estar criando aqui uma tag e um identificador para nós podermos estar fazendo aqui um exemplo. Bom, o que é o HSL? HSL basicamente é Hue Saturation Luminosity, eu acho, algo assim. Basicamente você vai ter a cor, a saturação e a luminosidade, ou brilho. Então,
Para nós estar utilizando o sistema HSL, vamos colocar color, HSL. E aqui dentro nós vamos estar adicionando os valores. O HSL é como se fosse uma roda de cores, que vai de 0 a 360 graus. Por exemplo, a cor vermelha em HSL é 0, 100, que é a saturação, e 50, que é a luminosidade ou brilho. E detalhe, você precisa colocar a porcentagem na saturação e na luminosidade, no brilho. Basicamente isso é HSL, não é tão difícil quanto parece, e também existem várias calculadoras que podem te auxiliar a criar cores na internet.